Então, por favor, sinalizem se tiverem dificuldade, porque eu estou hoje com dificuldade técnica aqui, tá? Então, nós vamos fazer essa tentativa de fazermos um encontro, né, no período da manhã, porque eu entendo mesmo que à noite é complicado, né? Acho que à noite a maioria vai estar com rotina de janta, sono, mamar, alguma coisa assim. Então, vamos tentar esse encontro às 9h30, vamos ver como é que fica de feedback depois das pessoas que virão. O que eu não gostaria que acontecesse aqui para vocês que estão presentes e para quem vai nos assistir posteriormente, é não ter ninguém na sala. Aí fica bem ruim, assim, mesmo com as perguntas, não tem muito sentido eu estar aqui sozinha e todo mundo ver depois na gravação, né? Claro que sempre vai ter uma necessidade de ver por gravação por N questões, mas nós somos uma comunidade um pouquinho maior, então eu realmente convido a estarem, assim, na medida do possível, aqui presencial. De novo, reitero a preferência de vocês poderem interagir aqui, tanto com o áudio quanto com o vídeo, tá? Realmente, assim, não são esses encontros de cursos gerais, não temos nenhum outro objetivo a não ser esclarecer as dúvidas que vocês enfrentam no dia a dia, tá? Então, o objetivo que eu estou oferecendo desses encontros ao vivo é justamente poder ajudá-las nesse processo da alimentação infantil, tá bom? Então, ontem, acho que foi ontem, que vocês mandaram algumas dúvidas aqui, então vamos tentar responder mesmo. Alguns nenéns, as dúvidas que foram colocadas, colocaram a faixa etária do nenenzinho, isso vai me ajudar bastante na hora de dar uma resposta, porque eu não vou conseguir, às vezes, lembrar o nome, mas a idade, essas coisas, é mais difícil, às vezes, de eu lembrar, tá bom? Então, eu queria começar com uma pergunta sobre questão de proteínas, tá? A partir de quando é a Maina, é Maina ou Mainá? Me ajuda aí, só para não falar seu nome errado. É Maína. Maína. Ah, já sei, vou lembrar da minha irmã Marina, acho que até falei para você isso no dia da consulta. É a Maína sem o R, né? Isso, exatamente. Tá bom. Então, a Maína colocou aqui para gente, a partir de quando temos que nos preocupar com quantidade de proteína na alimentação do bebê. Então, gente, essa é uma pergunta muito, muito legal, assim, muito importante, porque a maioria de vocês, se não a totalidade, escolheu não dar alimentos de origem animal, ou pelo menos as carnes, para os filhinhos e filhinhas, tá? Então, quando isso acontece, existe, por conta de uma pressão, acho que cultural, social, eu não sei exatamente assim, ou de várias ordens, né? Com a questão de proteína, com a questão de crescimento, desenvolvimento, com questão de anemia, né? Anemia até um pouco menos, porque é muito comum se dar ferro para crianças pequenas. Mas as proteínas realmente são um macronutriente que gera muita dúvida. Então, realmente, Maína, agradeço a pergunta, porque mesmo que a gente já tenha falado em vários Nutripapos sobre esse tema a gente vai falar hoje e vai falar várias outras vezes, porque isso é uma pressão que talvez vocês enfrentem bastante, tá? Quando uma criança, ela está em aleitamento materno ou com fórmula infantil, lembrando que a fórmula, ela é mandatória em substituição ao aleitamento até 1 ano, depois ela não é mais obrigatória, ela é facultativa dentro de um conjunto de informações da alimentação da criança. Então, considerando que a criança está com leite materno ou com fórmula, e depois de 1 ano, na ausência da fórmula, com outros alimentos, né, que já vão acompanhar a partir dos 6 meses, a ingestão ou a composição da estrutura alimentar da criança, então,
Bebidas, né? Leite materno fórmula e alimentos integrais, ou nem sempre integral, pode dar arroz branco, mas alimentos integrais que eu quero dizer não processados, tá? Naturais, sem presença de aditivos químicos, e que a criança esteja recebendo cereais, leguminosas, legumes e verduras, castanhas, dificilmente a gente vai encontrar uma baixa ingestão proteica. Então, a pergunta é quando que a gente deve se preocupar? A resposta seria assim: quando a criança não comer alimento natural, não mamar no peito, não tomar fórmula e só comer alimento ultraprocessado de baixa qualidade nutricional. Que, conhecendo algumas aqui mais, né, algumas de vocês eu acompanhei gestação, mais de uma gestação, outras eu conheci esse ano, né, ano passado. Então, quando a família, e eu sei que aqui todas vocês fazem isso, oferece comida de verdade para a criança e tem a preocupação de variar entre os grupos, não existe necessidade de preocupação com ingestão proteica, tá? A gente diz que quando a criança recebe a quantidade de calorias vindas desses grupos alimentares, de alimentos integrais, naturais, ela necessariamente vai bater a ingestão proteica dela. E aqui nós estamos falando de crianças saudáveis, porque crianças com quadros de alguma, seja uma gripe, seja uma doença outra, por exemplo, uma cardiopatia, né, um probleminha no coração, alguma coisa assim, a demanda de nutrientes aumenta. Então, eu não estou falando aqui de condições específicas fora do contexto de saúde da criança. Quando a criança está saudável e ela come comida de verdade, ela vai receber a carga proteica necessária. Tem mais um porém aí, que aí talvez a gente consiga emendar numa outra questão que foi colocada aqui. No reino vegetal, a gente tem o grupo dos cereais, onde eu tenho arroz, milho, aveia, quinoa, o trigo sarraceno, centeio, cevada, amaranto. Então, esse é o grupo dos cereais. No grupo dos cereais, no grupo das leguminosas todas já é muito mais conhecido, né? Feijões, lentilha, grão de bico, ervilha, soja. No grupo dos legumes e das verduras, no grupo das frutas, no grupo dos tubérculos, batata, batata doce, inhame, cará, mandioca, mandioquinha. No grupo das castanhas e sementes, caju, pará, amêndoa, semente de abóbora, de girassol. Em todos esses grupos, eu tenho proteínas contidas nesses alimentos. Elas fazem parte desses alimentos que constituem cada um desses grupos. No entanto, o teor de proteína vai variar de acordo com os grupos. E nós temos 2 grupos vegetais, e de novo, estamos falando aqui de proteína vegetal, porque a gente sabe, de alimentos vegetais, porque a gente sabe que os alimentos de origem animal, eles têm proteína também. Eu já chego só para dar um parênteses nele ali. Então, esses grupos o grupo da batata, dos tubérculos, né, batatas e afins, e o grupo das frutas são o que tem a menor concentração proteica. Então, mesmo um bebezinho consumindo alimento natural, integral, assim, cozidinho, sem nada processado, e se só comer batata, mandioca, mandioquinha e fruta, ele vai ter uma ingestão proteica não adequada. Então, esse é um cenário que eu não vejo comum, não me recordo de nenhuma de vocês aqui, e nem de quem nos vai assistir posteriormente, de trazer essa problemática para mim. Ah, meu filho só come fruta e batata, fruta e batata, fruta e batata, fruta e mandioca, fruta e mandioquinha, fruta e inhame. Então, nesse cenário, eu teria uma preocupação com a ingestão proteica, porque o teor de proteínas contido nesses 2 grupos é muito pequeno, é da ordem de 5%. Agora,
Se a criança consome arroz e feijão, que é um hábito do brasileiro, né? E por arroz e feijão, eu estou falando de cereais com leguminosas. Estou falando do milho com o grão de bico, da quinoa com a lentilha. Qualquer cereal com qualquer leguminosa, eu tenho uma abundância do teor proteico. Para vocês terem noção, as leguminosas, que eu sempre orientei vocês, leguminosas vai 1/3 do pratinho, certo? Se o volume for esse, as leguminosas têm que constituir 1/3 do volume que a criança comer. Porque o teor de proteínas contido nas leguminosas é da ordem de 25%. Então, 25%, deixa eu refrasear. Então, as leguminosas é as que mais concentram, as que mais têm uma carga de proteína maior. Eu já te dou a palavra, Marcela. Nos cereais, a gente vai ter uma variação aí de 7%, 9%, 13%, 14%, 17% como aveia, 14% na quinoa, ali entre 7 e 9 a gente vai ter milho e arroz. Então, veja, o arroz não é o elemento dos ultra, mega, master proteicos, mas também depende da variedade do arroz. O arroz que a gente mais consome aqui, que é o arroz agulha, branco, ele tem um teor um pouquinho menor de proteína em relação ao integral. Mas se a gente pegar, por exemplo, arroz negro, se a gente pegar arroz basmati, ele já, assim, oscila pouco, gente. 7 a 9% não é muita coisa, mas tem uma pequena diferença, tá? E os cereais também têm 1/3 ali do pratinho, né? Então, 1/3 de leguminosa, 1/3 de cereais, eu já oferto para a criança uma boa quantidade. E ela vai estar suportada por aleitamento materno ou até 1 ano a fórmula infantil. Tá bom? Diga, Marcelo. Eu queria saber se esse 1/3 de leguminosas pode ser uma fonte de leguminosa só ou se tem que ser 2? Pode ser uma só. Realmente pode ser uma só. Tem problema a gente fazer arroz com feijão e dar um bolinho de grão de bico? Não, não tem problema. É só que eu imagino que a gente não tenha muito tempo para fazer tantas variedades de leguminosas. E os bolinhos são coisas muito versáteis de se deixar no freezer, né? De deixar feito já para uns 15 dias e tudo. Então, eu posso dar só arroz e o bolinho de leguminosa. Só que a hora que eu faço esse bolinho, eu também preciso prestar atenção. Vamos pegar o feijão branco, por exemplo. Amassei o feijão branco e aí ele está muito úmido. Eu vou ter que botar algo para dar liga ali. Eu posso usar aveia, que dá uma super liga, só que aveia é um cereal, mas a aveia dos cereais é o mais proteico. Eu posso usar fubá, fubá é milho, é um cereal. Assim, em relação à aveia, é um pouco menos proteico. Então, se a gente fizer um bolinho e a gente precisa usar um agente ligante, qual é o volume que esse ingrediente vai ocupar do bolinho total? Para na hora eu fazer um cálculo. E também, gente, não precisa ser um cálculo assim, passar a régua, o transferidor, botar na calculadora, mas ter uma noção. Se o bolinho ficar com muita aveia, meio grão de bico, o feijão branco, como queira, aí eu já repenso e coloco um pedacinho de tofu, faço um extra, coloco uns edamames, alguma coisa assim, tá? Maína, fala, querida, que a pergunta foi sua. Sim, obrigada por esclarecer a minha dúvida. Desculpa por não estar com a câmera ligada, que eu estou aqui te ouvindo, tentando dar um jeito na cozinha, preocupada com a coisa do trabalho, enfim, é muita coisa ao mesmo tempo. Mas a minha dúvida é a seguinte: hoje o Matias ele vai completar 8 meses, né? Então a gente iniciou o processo já de introdução alimentar e até agora ele não que ele não tá comendo, mas come muito pouquinho, às vezes no almoço come, no jantar não come, né? A gente ainda está na fase de adaptação. E a minha dúvida em relação à proteína é porque, às vezes, ele está comendo só o feijão e o arroz ele ainda não pegou direito, então, às vezes, a refeição dele é só uma leguminosa ou só um cereal, né? Então, por isso que eu tô com medo de estar faltando alguma coisa. Embora ele siga com o leite materno, né? Então, ou ainda mama no peito, ou o meu leite ordenhado. Tá. Então, veja só, olha que colocação boa.
No caso dele, nós temos uma criança no comecinho da introdução alimentar. E assim, a gente tende a querer que na introdução alimentar a criança já coma. Assim, é uma expectativa, né? Ai, começou a fase da introdução alimentar. É um pressuposto de que eu vou botar a comida ali e a criança tem que comer. E a gente sempre conversa sobre isso, que existe a necessidade do aprendizado alimentar. Então, essa fase não é uma fase para a gente cobrar a ingestão, querer que a criança coma. Se ela passar na cara, se ela levar na boca e cuspir, se ela apertar com a mãozinha, se ela fizer qualquer movimento e tocar na comida, nós já estamos na introdução alimentar. Porque isso é um aprendizado sensorial que não envolve só botar na boca e engolir. A criança está entendendo que o universo é aquele. A criança está desenvolvendo elementos da boca, da mastigação, da presença de algo diferente de um líquido que até então era a única referência que tinha, né? Ou leite materno ou a fórmula infantil. Então, 8 meses, relaxa. Se você tivesse me trazendo assim, ele está com 2 anos e meio e não come absolutamente, e por absolutamente nada é o que eu estou falando, absolutamente nada, joga para o cachorro, não põe nada na boca. Primeiro que, assim, existe algo errado, e não necessariamente algo errado com a criança. Eu já peguei situações dessa que a dificuldade era na família. A criança tem neurônio espelho, eu já falei para vocês, né, algumas vezes aqui no Nutripapo e nos individuais. Então, nós precisamos dar referência. Se a gente não come, a criança não come. E se a gente está num contexto mais turbulento, os nossos arredores, muita movimentação, muita coisa diferente, pensa pra gente, quando a gente passa por um estresse, por exemplo. Eu acabei de mudar de casa no começo do ano. Minha alimentação foi a mesma? Não foi a mesma. Não tinha cabeça para pensar no A, no B, no C, no faz, e aonde estão as coisas, e a criança, óbvio que não tem esse contexto, né, de preocupações, mas tem o sentimento, tem as sensações, tem um lugar de conforto, tem o lugar o lugar comum ali. Então, no caso dele, Maína, tá tudo dentro do script. Ele vai comer só cenoura, ele vai comer um pouco do grão de bico com a couve. E a couve, a hora que puser na boca, é grande a chance de cuspir. Porque não tem repertório ainda. Né? É claro, tem várias perguntas, eu já vou emendando, e depois, assim, alguém falou, pode dar fruta na hora do almoço? O paladar doce, gente, vem de fábrica, que nem a direção do carro vem de fábrica. Então, o leite é mais adocicado, seja leite de vaca, seja o leite humano, seja leite vegetal, o leite é algo mais adocicado, o leite humano é mais adocicado. Embora, se vocês ordenham, observem se vocês têm variação de cor do leite de vocês. Teve uma vez que uma paciente minha me mandou 2 mamadeirinhas que ela ordenhou, né? Um leite estava pink e o outro leite estava mais clarinho. Ela tinha, assim, comia muita coisa vermelha, beterraba, pitaia, essas coisas, sucolore. Sucolore nosso cocô da criança, tá? Então, peraí que eu perdi o fio da meada aqui, do paladar doce. O paladar doce vem de fábrica. Os outros paladares, o paladar azedo, ácido. Gente, quando a gente toma um remédio, os remédios não são amargos. A maioria não é amarga. Você põe o que a gente põe na boca? Dorflex, sei lá, que a língua lá no fundo fica amarguinha assim, você põe e já quer engolir de uma vez para não sentir o gosto daquilo, né? Então, o paladar amargo a gente pode associar com veneno, com coisa que, né? Eu tenho que cuspir aquilo. E a gente tem que ensinar a criança a comer jiló, rúcula, agrião, folha de mostarda, essas coisas amargas, porque senão a gente cresce
e não desenvolveu isso na infância, e fica muito mais difícil desenvolver isso quando pequenininho, né? Assim, é depois que cresce, se não fizer isso na introdução alimentar. Então, uma das perguntas aqui, tem problema dar fruta durante a refeição? Não tem problema dar fruta. A gente não precisa, por exemplo, nós não podemos fazer uma salada com manga? Faz rúcula com manga, faz salada com maçã. Então, não é esse o problema de misturar a fruta com a comida. A questão é, qual é a referência que nós estamos dando para a criança de poder aceitar os alimentos, que caminho foi feito na introdução alimentar para quem é mais velho, no caso do neném da Maína, Mateus, agora eu já esqueci o nome, muito pequenininho, começou a comer agora, uma criança ali de 1 ano e meio, 2, aqui alguém perguntou, vamos lá, foi a Laura que está aqui, né, Laura? Que sugere fazer quando a criança só cutuca o prato da refeição e logo pede o mamar. Já percebi? Não, não é esse. Espera aí, que a gente já volta aí. É da fruta. Acho que foi a Fabiana que falou. Meu filho, desde a introdução alimentar, não foi receptivo aos alimentos. As frutas entram no almoço, no jantar, e foi uma maneira que encontrei de poder comer mais. Após cada pedacinho de fruta, ele sempre aceita um pouquinho mais da refeição, e foi a única maneira que encontrei para ele comer mais. É saudável comer frutas? Então, veja só. Eu não me recordo qual é a idade do filho da Fabiana. E não me recordo, eu acho que não fui eu que fiz a introdução alimentar. Não me recordo, de verdade. Mas veja só, a criança não foi receptiva a alimentos. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando desse exemplo que a Maína acabou de trazer, que pega, que joga, que não come, só come uma coisa. É disso que nós estamos falando? Do que exatamente nós estamos falando? Eu tenho uma pacientinha aqui que, pertinho do começo da introdução alimentar, teve um quadro pulmonar e precisou ficar internada, ficou muitos dias internada, não foi uma coisa simples, foi uma coisa mais complexa. Então, a introdução alimentar dela foi muito afetada por uma experiência que não tem a ver com nada, tem a ver com a saúde mesmo e uma coisa importante. Então, do que nós estamos falando sobre receptividade? É essa expectativa que nós temos de, fez 6 meses, está sentando, tem sinal de prontidão, eu ponho a comida ali, a criança vai comer? Ou eu tenho espaço para acomodar, que é assim que a criança não vai comer, que ela vai pôr na boca, que ela vai cuspir, que ela vai tentar dar para a gente, que ela vai jogar para o cachorro, para o gato, sei lá eu, e aí gera aquela frustração da criança não ter comido, e como eu quero que a criança coma, eu arrumo estratégias para fazer com que a criança coma. E o paladar doce é muito familiar para a gente, as frutas tendem a ser melhores aceitas. Vejam que na nossa cultura, em algumas culturas, a gente começa a introdução alimentar por fruta, não é? Se a gente for pegar a introdução alimentar lá na Índia, que é um outro contexto, as frutas são um dos últimos alimentos a serem oferecidos para a criança. Não é o primeiro alimento. Primeiro é arroz, são cereais, depois eles vão dão os legumes, depois eles partem para as leguminosas e as frutas são lá por último. Isso faz parte do contexto do Ayurveda, que muitas famílias usam lá, que é da tradição da medicina indiana. Não é a nossa realidade aqui. Ali a razão é outra. Aqui a gente dá as frutas porque é um paladar mais reconhecido. Então, não tem problema comer a fruta no meio da refeição. A questão é em que contexto isto foi construído. E talvez, aqui a Fabiana que fez a pergunta, talvez a gente precise, Fabiana, voltar a conversar de novo sobre esse processo do seu filho em específico. Mas como aqui o nosso objetivo também é dar um panorama geral, o que eu sugiro para vocês, cuidado com a expectativa de que a criança precisa comer. É claro que a criança precisa comer, óbvio, né?
Mas de que faixa etária nós estamos falando? De que contextos externos à casa? Essa menininha aqui, que precisou ser hospitalizada bem no começo da introdução alimentar, que bagunça tudo isso. No caso aí da Laura, que mudou recentemente, né? Então, sua filhinha está dentro de um contexto de uma mudança muito importante, que não foi pouca coisa, não é que ela saiu do bairro aqui e foi para o bairro do lado, ela foi para outro fuso horário, ela foi para outro país, né? Então, nós temos que considerar essas movimentações, os pais que trabalham fora, os pais que estão em casa no momento da refeição, as crianças que vão em instituição, as crianças que são alimentadas por algum cuidador, né? Uma babá, uma vovó, uma tia, um vizinho, alguma coisa assim. Tá? Então, voltando para a pergunta da Fabiana, não tem problema da fruta. O que eu fiquei com a sensação aqui é que a criança, o filhinho dela, né? E depois, de novo, Fabiana, me dá esse feedback. Só vai comer se tiver um pedaço de fruta ali. Ali, talvez a gente tenha gerado, a depender da idade que ele tem, um condicionamento na criança. E a gente precisa dar trabalho descondicionar. Dá trabalho para a gente descondicionar. Eu faço sempre a mesma coisa. Não, agora eu quero passar a acordar às 5 da manhã. Acordava às 7, quero acordar às 5. É um descondicionamento de acordar mais tarde para acordar mais cedo. Então, a gente desaprender, não é nem desaprender, é descondicionar mesmo. Deixar de fazer algo que a gente fazia dá trabalho. E com as crianças dá muito trabalho, gente. Esse começo da vida, até uns 2, 3 anos, até passando um pouco dos 1000 dias, né? Porque os 1000 dias terminam no final do 2º ano de vida. É um período que todo o investimento de vocês, por mais árduo e cansativo que seja, ele vai ter um benefício depois. Se a gente opta por caminhos, por atalhos, por questões até que a gente precisa organizar dentro da gente, pode ser que a gente tenha alguma dificuldade no futuro, né? Então, se dá para persistir, mesmo com o cansaço, mesmo como o desânimo, a frustração e tudo mais, vale a pena seguir em frente. A despeito do que as pessoas lá fora falam, ai, como você é enjoada, que você não quer dar doce para a criança, que isso eu ouço muito aqui. Lamentavelmente, eu ouço bastante, minha total simpatia e empatia por vocês que seguem bravamente, não cedendo, né, a essas pressões externas. E existem pressões externas da gente e pressões internas de partes nossas, né, de coisas que a gente tem como dores emocionais, todos nós carregamos, né? A nossa criança que vive dentro da gente, cada um de nós, uma de nós, tem uma vida que habita. Eu, assim, vou completar 55 anos. Eu tenho dentro de mim uma mulher de 45, de 40, de 35, de 30, eu tenho uma criança de 5, eu tenho um bebê de 1 mês, tudo isso mora dentro de mim. E tudo isso trouxe a bagagem para eu ser quem eu sou hoje. Claro que uma parte, aliás, a caminhada, eu vou emprestar isso para vocês como uma reflexão, tá? A caminhada é minha, mas até determinada idade, e aí para vários aspectos da minha natureza, da natureza de cada um, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos amigos, quem cuidou da gente, plantou uma semente lá dentro. E vocês que hoje têm a oportunidade de se dedicar à maternidade, que é muito assim, né? Até no passado era mais desvalorizado, hoje está muito mais valorizado os pais que podem escolher ficar com a criança em casa, não colocar em creche ou deixar com cuidador, às vezes dá, às vezes não dá, depende da rotina. Então, isso são escolhas que requer muita determinação. Muita determinação. Então, gente, não desistam. É difícil alimentar uma criança? É difícil, não é fácil. E se a gente considerar que um caminho mais fácil é fazer tal coisa, é dar uma tela, é dar um brinquedinho, é dar qualquer outra coisa,
lá na frente, a gente tem uma coleta, vai ter uma colheita disso. O que é, não vamos saber, porque existem várias forças operando aí, né? Então, temos que seguir com calma. A introdução alimentar dá trabalho, ela não acaba com 1 ano, ela se estende, às vezes com 2, com 3, porque depende de como começou, como tá esse comecinho. Vocês podem, à medida que a criança vai ficando maior, usar pequenas estratégias. Deixa uma fruteirinha no chão com as frutas que você daria para a criança. E vai lá e fala, pega a frutinha que você quer comer. Deixe alguns legumes na hora do preparo, fora da geladeira, numa cestinha, que a criança possa, assim, o que você quer que a mamãe prepare hoje, ou o papai prepare hoje? Gente, isso dá um trabalho do caramba, mas isso é um exercício maravilhoso. A criança vai lá e pega a berinjela, então vamos cortar a berinjela? Deixa a criança sentir a berinjela, cheirar a berinjela, porque vocês já lavaram, né? Já chegaram da rua, já deram a oportunidade da criança tocar aquele alimento, se levar na boca, não está com terra, não está com nada disso. É um aprendizado importante. Isso faz parte da introdução alimentar. Não é só a criança levar o alimento pronto na boca, é ela ter a noção de segurar aquele alimento, de olhar o cheiro, a textura, pegando a berinjela, aquela casca lisinha, com aquela pontinha, com aquelas folhinhas grudadas que eu puxo com o meu dedinho e ela quebra na minha mão, né? A laranja, olha a cor da laranja, olha a textura da laranja, tem laranja mais rugosa, tem laranja mais lisinha. A hora que eu pego a laranja, a criança dá, eu vou lá, descasco a laranja, aquele cheiro da laranja descascada. Isso é introdução alimentar. Não é só o fato da criança pegar o alimento que a gente cozinhou, que a gente picou, que a gente amassou, que a gente cortou, enfim, que a gente fez e já botar na boca. A hora, eu apresentei aqui em Campinas aquele documentário Muito Além do Peso. Infelizmente o horário não foi adequado, foi o que a gente conseguiu, mas já estamos tentando negociar alguma coisa aí, até para expandir os documentários, mas assistam a esse documentário, porque no meio ali, eles pegam sei lá, um chuchu e dá para o menino e fala, é um abacate? Aí dá uma mãe e fala, é um abacate? E dá qualquer outra coisa e fala, é um abacate? Dá uma batata na mão da criança, ela fala, eu não sei o que é. Aí pega o pacotinho e fala, isso é batata. Então, isto é introdução alimentar. Isso faz parte da introdução alimentar, de uma criança que vai à feira, ao sacolão, pequenininha, 1 ano e meio, você fala assim, vai lá e pega o tomate. Ela sabe onde que é a caixa do tomate. Ela sabe a banca do tomate. Vamos pegar um abacaxi, mesmo que você não leve, mas vai lá e mostra para a criança. É rugoso, deixa passar a mãozinha naquilo. Isto é introdução alimentar. Porque nós estamos trabalhando com aspectos sensoriais que não é só o paladar. Aspecto auditivo, visual, né? O tocar, o ouvir e o ver. Aquilo que mamãe, papai, vovó, a titia, a babá, enfim, alguém que está estimulando. Também, gente, peguei uma criança recentemente, que os pais se queixaram de que a criança não sabia mexer, não sabia comer sozinha ainda. Acho que a criança estava com, não sei, uns 2, 3 anos, e não comia sozinha. E aí eu fui descobrir que a criança não vê nunca um adulto comendo. Ela é sempre alimentada fora do horário das refeições, os pais trabalham, ela é alimentada por uma cuidadora, e a criança não vê a cuidadora comendo. E esse é um outro cuidado. Se você tem um cuidador, ou se você vai ter um cuidador, tem que tomar atenção para que o comportamento alimentar dessa pessoa, no que diz respeito ao seu ambiente, né, da casa, da família, seja compatível com o que você quer passar para a criança. Eu até me lembro comecinho da minha adolescência, minha mãe pegou uma moça para ajudar a gente, naquela época, né, assim, ela veio do Nordeste, acho que ela tinha uns 15 anos, e minha mãe meio que adotou a moça, ela viveu muitos anos com a gente, e ela comia com a mão,
E a minha mãe deixava a gente ver ela comer com a mão, só que não deixava a gente comer com a mão, né? Porque teve uma educação X. Então, tudo isso faz parte e eu era grande, né? Não era, devia ter uns 10, 12 anos. Mas quando a gente pensa numa criança pequena, a hora que eu quero que a criança pegue no garfo, eu tenho que pegar no garfo assim, ou a criança vai aprender, e a gente tem que ter paciência. A criança vai pôr a comida na boca, a comida cai. Aí você já vai lá e já ajeita a comida e já dá na mãozinha dela. Deixa ela errar tantas vezes quanto forem necessárias para ela adquirir autonomia e aprendizado. Isso dá trabalho, gente. Isso não é uma coisa assim, ainda mais na nossa rotina hoje. Se eu estou trabalhando fora, tem uma coisa que lamentavelmente rouba muito do nosso tempo, que é isso aqui. A gente ficar em mídias, esse mundo das aparências de Instagram e mídias sociais que a gente tem, que é mesmo, né? Claro, é um lugar, por exemplo, muitos me encontraram no Instagram. Não é uma coisa totalmente ruim, mas isso toma nosso tempo. Até para a gente fazer divulgação de trabalho toma nosso tempo. Então, dá trabalho a gente alimentar uma criança, dá trabalho a gente ter força de vontade e persistência para preparar aquele alimento e a criança nem tocar. Nem tocar. Por isso que eu sempre reforço com vocês. Procurem ofertar coisas que sejam similares ou que façam parte das refeições de vocês, para vocês não terem que cozinhar à parte para a criança. Se quer, nesse comecinho da introdução alimentar, dar alimentos no vapor, faz vapor para todo mundo e depois você refoga uma cebola, um alho, qualquer tempero ali e dá uma passada nos alimentos que você vai comer com algum outro tempero. Lembrando que a criança, desde a introdução alimentar ali nos 6 meses, pode experimentar todos os temperos, exceto o sal, o shoyu, o miso, coisas que têm sal mesmo. E aí você vai dar um chuchu sem nada, um chuchu com páprica, um chuchu com salsinha, alguma coisa assim, tá? Até aqui alguma pergunta? Vou voltar aqui para olhar o WhatsApp aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Tudo certo? Então, a pergunta da Fabiana já foi, a pergunta da Maína já foi também. E a da Aline, eu acho que casa um pouco com a pergunta da Fabiana, né? Queria saber se é um mau costume deixar o bebê comer fruta depois do almoço ou janta, principalmente quando não comeu direito, fica pedindo frutinha. O bebê de 13 meses. Então, nesse caso, a gente já tem uma noção que é assim, 1 aninho, né? Tá perto ali de 1 aninho. A fruta depois do almoço, gente, se a gente não associar com sobremesa, se você comer, vamos ter a sobremesa depois, usar essa palavra, porque essa palavra, ela é carregada de um contexto de recompensa. A gente cresceu, muitas pessoas cresceram dizendo assim, se você comer tudo, você ganha sobremesa. Se você não comer tudo, você não ganha sobremesa. Então, comer a fruta depois do almoço, a família come. Se a família come, ok, comer a fruta. Se a família não come, não dá a fruta depois do almoço, tá? E essa questão que a Aline está colocando, não comeu bem, não comeu direito. O que é comer direito? Do que nós estamos falando? Isso é uma frequência. E a Aline aqui, você, Aline, que está... Eu mesma. Tá bom. Então, que contexto a gente está falando, né? Se isso é de vez em quando ou se isso é sempre. Se você está comendo fruta, você come fruta depois do almoço, você não come fruta depois do almoço, depende. Do que você... Assim, o que é comer bem, Aline? Parece que sim, parece que ainda quer alguma coisa, sabe? Parece que ainda não está satisfeito, parece que está procurando alguma outra coisa, entendeu? Não que ele tenha que comer tudo que está no prato, eu sei que não é isso,
mas parece que acabou a comida e fica olhando assim, procurando onde está a fruta, entendeu? Será que está olhando, procurando que está a fruta, ou é alguma outra curiosidade que talvez você esteja interpretando como a fruta? A gente precisa olhar isso também, né? Porque a gente já está com este hábito talvez calibrado. Eu acabei de almoçar, eu fico procurando um docinho, muitas de nós, né? Procuram um docinho depois do almoço, depois da janta, a depender aí de cada um. Então, comeu bem assim, comeu almoço, comeu arroz, comeu feijão, está crescendo bem, está ganhando peso, está se desenvolvendo. Posso dar uma fruta antes, posso dar uma fruta depois. Então, são situações assim bem particulares que vale a pena observar, tá bom? Tá bom, Ana. Mas Obrigada. não que esteja errado dar a fruta. É só assim, se vocês comem fruta, ele vai querer fruta depois. Se vocês não comem fruta, talvez não seja um estímulo a oferecer. Entendi. Tá? Uhum. E aí, voltando para a questão aqui que a Laura trouxe, né? Só cutuca o prato da refeição, logo pede mamar, mais para alimentos doces. Eu acho que de alimentos doces é isso, Laura, que a gente falou, né? O paladar doce é um paladar mais reconhecido pela criança, então sim. E até pensando a gente, o arroz, na medicina chinesa, na medicina ayurvédica, o feijão, eles são considerados alimentos doces, do grupo de alimentos doces, embora não contenham açúcar. A abóbora é um alimento mais adocicado também desse grupo. A batata é um alimento mais doce, diferente da cebola, diferente, a cenoura é mais doce. Se a gente pensar, pimentão não é tão doce, o tomate é mais docinho, mas tem um pouco de ácido. Então, veja, muitos alimentos têm este contexto do adocicado, de uma coisa que é mais agradável ao paladar. E isto é como eu falei para vocês, uma calibragem que a gente já vem de fábrica aí, de preferir o paladar doce, tá? Então, o salgado, talvez assim, quando você fala salgado, é salgado, você quer dizer o arroz e o feijão? É isso que você quer dizer de salgado? Assim, aqui no geral, fruta vai mais fácil do que o resto, né? Tá. E você deixa a fruta, porque, de novo, tem todo um contexto que a gente já conversou aí, né? Que está acontecendo aí para vocês. Mas se você não deixar a fruta no campo de visão, como que é? Por exemplo, acho que foi anteontem. Eu dei o prato só com a comida, né? Era limpada, feita aqui em casa. E aí cutucou, tinha arroz e leguminosa também. Ela ficou cutucando até que ela cansou, que saiu do cadeirão. E aí a gente foi ver se ela pelo menos queria comer alguma outra coisa. Aí fruta ela quis, comer melancia. Uhum. Aí também não sei se, até do que a gente está conversando aí, se é um hábito legal de fazer, tentar procurar alguma outra coisa que a criança queira depois de oferecer já. Talvez, assim, dar um treino mesmo, né? Um espaço onde ela não quer mais, a gente encerra a refeição, né? Encerramos a refeição, vamos sentar, vamos brincar, vamos fazer alguma coisa para não tentar complementar ou... Não é nem recompensar, porque não é esse o objetivo da recompensa mesmo, mas é tentar... Não comer, mas ela está crescendo bem, está ganhando peso, está indo bem, não está ficando doente. Então, a gente encerra a refeição, para não criar como que eu vou dizer? Está me fugindo a palavra. O condicionamento, eu acho, né? Acabei a refeição e aí eu tenho que tomar um cafezinho, tenho que comer um docinho, tenho que comer uma frutinha, talvez isso, né? E talvez encontrar dentro de vocês esse lugar de que tá tudo bem, tá crescendo bem, tá indo tudo bem, tá ganhando peso, tá dando trabalho, tá desligando a câmera, tá fazendo a mãe rodar a casa toda. A criança que tem pique, tem saúde, tem
tá saudável, né? E tem que acompanhar o ganho de peso e estatura, ainda mais agora que você saiu aqui do Brasil e tem que arrumar um lugar aí para você fazer esse acompanhamento. Para a gente ter certeza de que tudo isso é o normal, o natural mesmo. Uhum, tá bom. Tá? E, assim, no contexto seu, filho de mamar, é porque você ficava muito tempo fora. Né? Agora ela tem a mãe 24 horas aí para ela. Onde ela quer ficar no peito? Você não estava antes, agora tá. Pode. Tá? Deixa eu ver aqui, a Cris. Obrigada. O humano coloca a comida dentro da boca e depois sai cuspindo. Não me parece que engole muita coisa. Ele elege algo no prato para comer e no mais vai tudo fora. Estou tentando não aumentar a próxima refeição. Então, Cris, o Davi ainda está num momento assim de aprendizado da introdução alimentar, né? Talvez você tenha essa sensação de que ele está colocando na boca e não, você falou, parece que não engole muita coisa. Então, talvez ele esteja engolindo. E como é que a gente vai saber se esta forma de aprendizado alimentar está indo bem com ele? É a hora que a gente olhar o ganho de peso, o desenvolvimento, né, de peso e de estatura, tá? É não fazer disso, neste momento, um problema. É tratar com a naturalidade. Gente, curva de crescimento é um instrumento maravilhoso para a gente saber se está indo tudo bem. Deixar a gente num lugar mais tranquilo, de que a criança está comendo aquilo que é suficiente para ela. O nosso papel é oferecer os grupos alimentares dentro daquilo que eu expliquei para vocês no começo, né? Lembrando, já puxando a pergunta inicial da Maína, que foi sobre a questão da concentração proteica. Então, eu preciso da leguminosa. Uma criança não pode ficar sem comer leguminosa, no mínimo almoço e janta. Não dá para ficar sem comer. A gente, adulto, dependendo da demanda corporal, até pode dar uma mega concentrada no almoço, colocar no café da manhã, né? Que muita gente, assim, come hummus, come tofu no café da manhã, e aí no jantar comer um pouquinho, quase não comer nada, mas não é todo mundo que pode fazer isso, por demanda, né? Marcela não consegue fazer isso, né, Marcela? Marcela precisa consumir porque tem demanda, é o corpo seu é assim, né? Tudo certo, não tem nada errado. O nosso papel para os nossos filhos é a gente dar, nossos filhos, que o meu já foi, né? Mas para as crianças que a gente cuida, é a gente oferecer essa composição adequada do pratinho, garantir que ele consuma dentro de um momento de aprendizado, porque vai comer depois, e observar como é que tá, ganho de peso e o ganho de estatura também. O ganho de peso, gente, ele pode oscilar. Eu posso, por exemplo, ir numa consulta, a criança está pesando 10 quilos, e aí 2 meses depois eu vou lá e peso 10 quilos e 100. A criança ganhou peso? Ganhou peso. Mas muito provavelmente desacelerou o ganho de peso. Se isso é pontual, porque ficou gripadinho, porque, sei lá, teve infecção urinária, essas coisas todas, depois recupera. O que não pode é ficar ganhando na curva de peso, se tem as inclinações das curvas ali, e não precisa ser uma curva, tem que ser a curva da criança. A curva da criança nunca vai ser reta, ela vai fazer um zigue-zaguezinho assim, mas a gente vai ver uma linha de tendência, tá? O que não pode é a curva começar a baixar a inclinação dela. Então, se as outras curvas estão crescendo assim, a da criança começa a crescer numa inclinação diferente. Então, pode ter o zigue-zaguezinho, mas a tendência da curva tem que ser similar ao que a gente espera para a maioria das crianças. Isso é uma referência que a gente tem. E peso, eu posso até perder peso. E estatura não tem como perder, né? Se eu medir 70, eu meço depois, no mínimo, ou eu não subo, ou eu meço 71, 70,5, 71, 72. Dá para medir 70, depois 69. Diferente do peso. Mas, de novo,
Quando eu tenho uma desaceleração, e eu queria que vocês entendessem bem esse conceito, tá? Porque isso é importante para a gente monitorar. Quando eu tenho uma desaceleração ou de peso ou de altura, eu preciso investigar. Desaceleração de peso pode ser gripou, entrou na creche, começou a ficar com infecção ou gripezinha de repetição, contextos emocionais, a criança deixa de comer por essas razões. Estatura, se desacelerar, aí, assim, a investigação precisa ser um pouco mais de outras ordens, e normalmente não é com a nutricionista, aí é com o pediatra mesmo. A investigação de peso, a gente consegue fazer aqui tranquilamente, sempre em parceria com o pediatra. Mas eventuais desaceleração de estatura, isso é muito raro acontecer. Há quantos anos eu atendo crianças? Acho que já peguei 2 crianças com desaceleração de estatura. Aí a gente manda para o pediatra, normalmente vai para o endócrino pediatra, às vezes faz algum ajuste, alguma coisa aí, um tratamento e tal, e depois volta a ter o crescimento normal. Tá? Acho que eu respondi tudo que vocês colocaram aqui, queridas. Acho que tá todo mundo aí, né? Não, só a Fabiana não tá. As demais, todas vocês estão aí. Alguma pergunta? Eu queria falar, eu falei para vocês, depois eu vou falar do negócio das carnes, né? É algo que eu sempre reforço. E eu vou começar por outro lugar a explicação. A glicose, que é a menor unidade de um carboidrato, é o elemento mais importante para o nosso metabolismo. No sentido de fornecimento de energia. É a energia mais fácil e rápida da gente obter. Então, carboidrato nunca foi e nunca será inimigo. Talvez o tipo de carboidrato que eu consuma, se ele vem de alimentos refinados, processados, aí é outra coisa. Agora, eu comer 70% de um feijão é carboidrato, gente. 75% de um cereal é carboidrato. Então, são alimentos maravilhosos. Não é para a gente tirar. As frutas perfazem, se não me engano, da ordem aí de 70 e poucos, quase 80% também. Então, carboidratos são combustíveis rápidos e fáceis para o corpo. As carnes e os ovos, elas não têm carboidrato, elas são 0, não é que é 0,1, é 0. Laticínio tem, eu já chego nele. Mas carnes de qualquer tipo de animal, carne de caça, ou essas que são mais habitualmente consumidas na maioria das culturas. Carne de frutos do mar e ovos, eles só vão ter proteína e gordura. E todos esses alimentos, eles vão ter predominância de um tipo de gordura que é dispensável a gente comer, que são as gorduras saturadas. A gente não precisa consumir a gordura saturada. A gente precisa consumir gordura. E a preferência é por gordura poliinsaturada. É o tipo de ligação química, mas que tem uma função ou um desdobramento muito importante dentro do nosso organismo. Os laticínios, então, leite, queijo, iogurte, coalhada, manteiga, os derivados do leite, leite e seus derivados, eles têm variações de teor de carboidrato. O leite humano, o leite da égua, o leite do rato, o leite de todos os mamíferos, do golfinho, todos os bichos mamíferos, né? Os animais de 4 patas, eles sempre vão ter lactose. E a lactose nossa, a lactose do rato, do gato, do cachorro, da vaca, da égua, de todos eles, é igualzinha. Então, um bebê nunca vai ter problema com lactose. Se tiver problema com algum açúcar, isso normalmente são chamados de erros inatos do metabolismo. É uma doença, está fora desse contexto aqui. Mas com a lactose, que a gente fala, tem alergia à lactose, não é alergia à lactose. E bebezinho não tem alergia à lactose. Tem alergia à proteína do leite de outros mamíferos. Então, o leite, ele vai ter carboidrato, que a lactose é um carboidrato, é um disacarídeo, né? É um carboidrato
de molécula pequena, fácil de quebrar, mas que precisa de uma enzima específica, que é a lactase, que a maioria dos adultos acaba, de alguma forma, diminuindo a produção. Por isso que a gente fala, eu tomo leite de vaca, eu fico com gases, eu tenho diarreia, não é porque o corpo não está produzindo a lactase, que é a enzima que quebra a lactose. Aí a gente passa para o iogurte, a coalhada, onde eu já tenho uma fermentação desta lactose ali dentro, uma transformação da proteína, então eu ainda tenho lactose ali, eu ainda tenho um pouco de carboidrato, mas aí a predominância já vai ser de proteínas e gorduras. Quando eu vou para os queijos, de novo, o processo de fermentação do queijo, a depender se é um queijo fresco, se é um queijo tipo queijo branco, queijo mussarela, provolone, gorgonzola, essas coisas. São tipos de maturação e processamentos de queijo. Eles vão ter uma maior ou menor quantidade de lactose, portanto, uma maior ou menor quantidade de carboidrato. A ricota, o queijo branco, tem um teor de carboidrato, por exemplo, maior do que um queijo provolone, tá? E a manteiga, que a manteiga não tem nada de carboidrato, a manteiga é pura gordura, assim, vai ter traços de carboidrato, tá? Então, o cuidado que, assim, vocês não dão carnes para as crianças, mas dão ovos. E a criança não pode fazer uma refeição só com ovo. Não pode, não tem carboidrato. Então, tem que dar, se a opção é dar ovo, tem que dar um ovo com um pãozinho, com uma batata, com um arroz, com alguma mandioca, tem que dar com algum cereal. Então, não é para fazer arroz, ovo e legumes, porque vai faltar, ovo é zero ferro quase nada de ferro. As leguminosas têm ferro. Então, se optar por dar ovo, tem que ser arroz, feijão, verduras e legumes, e o ovo fazendo uma pequena complementação. Só por questão de paladar e cultura, não por necessidade proteica. Tá? Então, isso era um parênteses que eu queria falar para a questão da composição dos grupos alimentares, que eu falei do teor de proteínas, né? E as carnes, a gente sabe que tem proteína, a gente sabe que os ovos têm, os laticínios também têm, o leite, mas eu queria trazer essa reflexão sobre a questão dos carboidratos. Então, no reino vegetal, eu vou ter carboidrato em todos os grupos, exceto nos óleos. O abacate vai ter carboidrato, mas quando eu faço óleo de abacate, eu não tenho mais carboidrato. A soja eu tenho carboidrato. Quando eu faço óleo de soja, eu não tenho mais. Gergelim eu tenho carboidrato. Óleo de gergelim não tem. Então, o gergelim é zero carboidrato, é o único do reino vegetal que é zero carboidrato. Da mesma forma que a gente vai ter gordura em todos os grupos alimentares, exceto aonde? Nos açúcares. Mel, melado, açúcar mascavo, açúcar de coco, ali eu não tenho gordura. Aí eu tenho gordura nas castanhas, eu tenho gordura no brócolis, é traço, mas eu tenho. Ali no melado, nessas coisas, é zero, tá? Então, o reino vegetal, ele tem uma variedade de nutrientes muito maior, muito mais completo do que os alimentos de origem animal, e que na nossa cultura tem uma certa pressão para existir por questões, assim, econômicas e até de gastronomia mesmo, né? Arroz, feijão, bife, batata, uma rodela de tomate, uma folha de alface. É o hábito da maioria das famílias, né? Da mesa, assim, quando tem alface e tomate, viu? Porque é bem comum arroz, feijão e bife, arroz, feijão e bife, e fala, nossa, a dieta vegetariana é monótona, não tem variedade. Você fala, cara, você come arroz, feijão e bife, arroz, feijão e carne de panela, arroz, feijão e carne moída, e é o reino vegetal que tem carência de variedade, né? Então, um paradoxo aí. É isso, falei um monte, né? Vocês estão aí ainda? Porque estou vendo o Marcelo e estou vendo a Cris lá do fundo. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Estamos aqui. Alguma dúvida mais? Eu tenho uma dúvida, Ana. Diga, Eu não querida. sei se é uma coisa muito pontual que está acontecendo com o Gael, não sei se é por causa de dente, preferência agora dessa forma, ou enjoou,
Mas à tarde, o lanchinho, assim, eu costumava fazer um mingau ou de maçã ou com alguma outra frutinha, para colocar aveia e outras coisinhas assim, ele não tem aceitado mais. Ele quer só a fruta e pronto. Eu queria saber se tem algum prejuízo isso, ou eu continuo tentando. Então, Aline, você está entrando no alto verão aí, né? O mingau é quente, as frutinhas são mais frescas, talvez a sapiência do seu filho, né? Se você der só as frutas puras, ou colocar uma aveia por cima só das frutas, ou fazer aquela aveia dormida na geladeira, num leite vegetal e dar geladinho, experimenta, quem sabe ele não aceita. Tá. Talvez porque está muito quente aí. Sim. Eu acho que quando eu coloco a aveia em cima, assim, ele se incomoda de pegar. Tá. É mais isso. Mas eu acho que eu gostei da ideia dessa aveia dormida. Acho que pode ser A uma aveia boa. dormida fica geladinha, então pode ser uma possibilidade. Experimenta. E também ele é muito pequenininho. Ele ainda está na fase de assim, não me interesso mais por isso. Agora eu quero outro desafio. Aí você vai achar outro desafio para ele. Sim, tá bom. Você pode, por exemplo, agora que está esquentando bastante aí, gente, isso vale para cá, porque a despeito da gente estar no inverno, nós estamos assim, tudo bem, tá frio hoje, mas promete a temperatura. Dá para fazer tipo sorvete, picolézinho, bate aveia com leite vegetal e fruta, coloca na forminha de picolé, você que está no alto verão, né? Está na Espanha, né? Então, aí ele já pode comer isso como um lanchinho da tarde. Não precisa dar todo dia, porque senão vai amar picolé, gente. Picolé. Ai, vou ganhar picolé. Mas, sim, como uma opção, né? Um creminho de frutas, que você pode botar aveia ali. Aveia é muito versátil. Dá pra fazer panqueca, creme, sorvete, mingau, aveia dormida, tá? Adorei. Obrigada. Fala, Marcelo. É que a Aline falou de mingau, eu lembrei também que eu estava fazendo para Dara, eu estava fazendo mingau de manhã, com aveia e leite vegetal, e à tarde aveioca. E daí ela resolveu que não quer mais o mingau. Aí eu comecei a fazer aveioca de manhã e à tarde, e eu tô fazendo todo dia assim. Aí tem problema? Problema algum. A questão é que talvez ela perca o interesse, porque vai ficar monótono, não vai ter desafio para ela. Agora, se na veioca, uma hora você põe canela, outra hora você põe um pouquinho de noz moscada, outra hora você põe um pouquinho de. Você vai variando um pouquinho a percepção do paladar. E no mingau, você põe mingau com maçã, mingau com banana, mingau com fruta vermelha, mingau, né? Você pode fazer mingau ou misturar um pouquinho de flocos de amaranto, flocos de quinoa. Você vai dando nuances diferentes, mas ela também pode perceber a consistência. Aí dá para fazer um mingau de corte, gente. Faz um mingau bem durinho, e ao invés de você dar e aquela coisa mais fluida, você corta os pedacinhos do mingau e deixa ela pegar os pedacinhos do mingau. É uma possibilidade. Eu vario também o que eu passo na veioca. Às vezes eu passo pasta de amendoim, às vezes tahine, às vezes uma pastinha com tofu. Não tem problema nenhum, gente. São variações, assim, até porque haja criatividade. Eu brinco que só a Ive para ficar fazendo tanta criatividade, né? Ainda bem que ela tem tanta criatividade que pode proporcionar para a gente assistir aos vídeos dela. Mas na rotina é difícil a gente ter tanta criatividade assim. Então, busquem alternativas. Vocês podem, por exemplo, pegar banana, aveia, botar um pouquinho de cacau, fazer bolachinhas e botar na air fryer ou na frigideira, assim, que vai ficar disquinhos, assim, tipo mini panquequinhas, né? São possibilidades também. Se a gente mudar o formato dos bolinhos, gente, vocês fazem grão de bico. Vou fazer uma receita de grão de bico. Cozinho meio quilo de grão de bico, divide em duas. Uma você põe cúrcuma, a outra você rala cenoura. Aí uma parte disso você faz em bolinha, faz croquetinho, faz hamburguinho. É a mesma receita, só vai mudar o formato, você já vai dar um desafio para a criança. Um você põe no espetinho, né? Cuidado com a ponta do espetinho. Outro você põe, sei lá, faz as bolinhas grudadas. Isso é a mesma receita com apresentações diferentes. A gente vai estimular a parte sensorial aqui, ó, da visão. Tá? Não dá trabalho fazer isso? Claro que dá trabalho.
É um trabalho a mais, mas, gente, vale a pena. Vocês estão dando estímulo sensorial para as crianças. E lembra, não é só paladar e cheiro. Comer é paladar e olfato, né? Mas introdução alimentar são 5 sentidos. E fora os outros sentidos mais sutis, né? Tô falando dos sentidos mesmo de ver, ouvir, cheirar, pegar e comer. Certo? Que bom, gente. Vamos ver se esse horário fica um horário bom, né? Pensando até que quem está fora do Brasil consegue acessar esse horário, né? Quem está mais para a Europa, né? Quem vai estar ali, por exemplo, mais para Vancouver, o lado de cá, não vai rolar, que aí é alta madrugada, mas para vocês vai dar esse período da manhã. Então é isso. A gravação o Rodrigo coloca lá na área de pacientes depois para quem não viu, né? E se alguém quiser rever aqui. E estou à disposição para perguntas bem pontuais, assim, aí vocês me mandem por e-mail. Até vou deixar um recadinho. Às vezes vocês perguntam no WhatsApp, o Rodrigo não tem condição de responder, porque ele não atendeu, ele, embora seja estudante, ele não é o nutricionista que está cuidando, ele então não tem acesso aos prontuários. Então, quando for dúvida muito específica de como toma, onde compra, o que eu faço, como eu troco, escrevam no e-mail para mim, tá? Porque eu tenho acesso a isso aqui no WhatsApp Web, mas eu não fico com isso aberto. Até para não ficar mexendo no trabalho dele ali, e também não atrapalhar a minha rotina aqui de trabalho. Tá bom? Te respondi, Marcela, sobre o Dexfer, tá? Eu acho que ou mudaram a composição, ou você comprou solução. Então, eu não sabia que tinha essa solução. Eu vou ver quando chegar em casa qual que eu comprei mesmo. E daí eu vou prestar mais atenção. A solução tem parabeno, mas o Gotas não tinha. Mas nada impede deles mudarem a composição e passarem a colocar parabeno. Aí eu respondi para você, o Mirafer pode substituir o Dexfer. Tá. Obrigada. Bom, amores. Então, bom dia, meninas que estão aqui. Bom dia a todos que nos verão, assim, né? Porque aí não sei que elas vão ver, mas bom friozinho para quem está no frio, bom calor para quem está no calor. Obrigada, Ana. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.